E aqui em Coríntios estão vivendo o ápice da divisão, o ápice da falta de entendimento. Então Paulo está dizendo nas entrelinhas para eles: olha, enquanto vocês estão perdendo tempo aqui, querendo saber quem é maior do que o outro, quem tem mais dom do que o outro, tem alguém em Jerusalém que está sofrendo para que Cristo seja glorificado, está sendo perseguido por conta de pregar a verdade. E aí o interessante é que Paulo ele denomina como deve ser essa oferta. Ela deve ser recolhida antes da chegada dele, porque ele está querendo ter tempo com os coríntios, aproveitar, melhor dizendo, o tempo que ele vai passar com os irmãos em Corinto. E aí o interessante é que, para justificar a sua presença que ainda não está sendo ali, Paulo ele vai falando passo a passo de onde ele está e o que ele vai fazer. E aí quando chegamos no capítulo de número 16, versículo 8, Paulo diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Aqui você consegue já de início perceber que toda vez que Deus abre uma porta na vida de alguém, há um grande levante do inferno contra a vida deste alguém que Deus abriu uma porta. Então é por isso que você deve entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: uma porta se abriu, ela é grande, não é natural, não é normal, só que também há muitos adversários. Mas você não vê Paulo dizendo: e porque os adversários se levantaram, eu estou saindo dessa porta. Não, pelo contrário. Paulo deixou de estar em Corinto porque uma porta grande se abriu. E se essa porta se abriu, ele vai entrar de cabeça, porque ele, Deus, é maioria. Eu quero declarar aqui nesta noite que você não precisa de muitas pessoas para favorecer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se Ele já abriu a porta, se Ele já decretou a palavra, se Ele disse que vai estar contigo, já é suficiente para você avançar e ver pela fé o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Será que tem alguém que entende essa palavra aqui? Será que tem alguém que pode declarar no mundo espiritual que você e Deus é a maioria? Louvado seja o nome do Senhor. E aí Paulo, ele dando estas orientações, eu preciso dizer aqui rapidamente sobre essa porta. Essa porta está inserida em Atos capítulo 16, versículo 17, que Paulo e Silas estão pregando. Paulo e Silas vão descendo as cidades, você vai vendo o Espírito Santo ministrando ao coração deles aonde ir, o que fazer e aonde não entrar. E Paulo, ele passando por essa cidade, você vai perceber que Paulo, ele é um homem cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo tem discernimento de espíritos. Quem é cheio do Espírito Santo sabe o que habita na vida de pessoas que estão ao seu redor, porque o Espírito testifica. Paulo vê uma menina que é adivinhadora, uma menina que dá muito lucro a outros homens, mas é um engano. É o espírito das trevas usando essa menina. A menina elogia Paulo, e eu gosto disso, porque mesmo elogiando Paulo, Paulo consegue enxergar num elogio que é o diabo que está elogiando, que é o diabo que está liberando palavras que podem até agradar, mas é o diabo. E aí Paulo repreende esse espírito, expulsa o demônio da menina, e por fazer o bem, fazem o mal contra Paulo. Por estender a mão, estendem a mão contra Paulo. Silas cai de gaiato nessa história, porque Silas infelizmente está ali, e aí vai preso junto, e eu gosto disso, porque Paulo e Silas estão presos, mas não estão presos de adorar ao nome desse Deus que eles servem. Perto da meia-noite, você conhece a história, eles vão louvar e cantar. Eu gosto disso, porque eles vão cantar hinos a Deus, e isso me ensina, porque quando eu vou cantar eu não posso dizer: eu vim aqui cantar um hino. Você veio cantar para quem? Você veio adorar para quem? Porque eles estão dizendo aqui: nós estamos cantando hinos a Deus. Eu canto para cima e ele responde para baixo. Aí o texto diz que os presos, eles estão ouvindo Paulo e Silas cantando e orando, e eu louvo a Deus por isso, porque a palavra aqui não precisa neste momento, porque a palavra só vai vir lá na frente, mas enquanto a palavra não vem, tem alguém que ora, tem alguém que clama, e tem alguém que adora ao Deus dos céus. O texto diz que vem um terremoto muito forte, você conhece a história, mas isso mexe comigo, porque esse terremoto não é normal.
O terremoto aqui, ele não vem de baixo, porque esse abalo sísmico das placas tectônicas destruiria tudo. Mas o terremoto só entrou dentro da prisão. O terremoto só alcançou os presos. Os terremotos da terra destroem portas. Esse aqui não. Esse aqui abriu as portas das cadeias. Os terremotos aqui da terra só aterram homens. Mas esse terremoto aqui não. Este terremoto abriu as portas e liberou todos os homens. Os terremotos da terra, eles não só trancam as portas, matam os homens, mas destroem localidades. Mas esse terremoto aqui não. Este terremoto não foi só para liberar Paulo e Silas desta prisão, mas esse terremoto aqui foi para salvar um carcereiro que estava para se matar, que não acreditava em Deus, e quando ele pegou para se matar, Paulo e Silas presos, mas libertos em Cristo, disseram: não faça isso. E ele mesmo assim disse para Paulo e Silas: o que eu faço? Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu vim declarar aqui nesta noite, com todo o fôlego de vida que eu tenho, você precisa entregar o controle da sua vida para Jesus Cristo, e tudo que você precisa, Ele irá liberar sobre a sua vida. Aonde está você nessa noite, que entende que Cristo tem o poder de controlar todas as coisas sobre você? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! E aí é nessa questão que Paulo deixa aqui 5 aplicações, ou as últimas aplicações da primeira carta aos Coríntios. Porque Paulo, ele ainda não chegou. E olha a conjectura que o apóstolo faz: Coríntios, enquanto eu não retorno, façam isso, isso, isso e isso. Enquanto eu não chego, sigam isso. Capítulo 16, versículo de número 13. Enquanto eu não retorno, vigiai. Enquanto eu não retorno, estais firmes na fé. Enquanto eu não retorno, portai-vos varonilmente. Enquanto eu não retorno, fortalecei-vos. Enquanto eu não retorno, todas as coisas sejam feitas com amor. Você pode aumentar o microfone aqui para mim, por favor? Por que eu estou dizendo isso? Porque a visão do apóstolo Paulo, pastor, é muito tendenciosa ao militarismo. Você vai ver Paulo escrevendo aos Efésios e falando sobre armas e conjecturando para o mundo espiritual. Só que Paulo também é influenciado pelos esportes. Porque Paulo fala sobre a corrida da fé, a coroa que é proposta, que não é: eu não corro com o Senhor para que eu ou o Senhor adquira uma coroa, mas eu corro ao lado do Senhor, porque tem coroa para mim e para você no final. Paulo está sendo influenciado aqui, e ele dá as últimas recomendações até que ele volte. Isso aqui não é muito parecido com alguém? Isso aqui não é muito nítido nos nossos corações? Quando Jesus ele vai, mas ele diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, ide por todo o mundo, anunciai. Então são recomendações. A primeira delas está no vigiai. Paulo diz: vigiai. Vigiai é o quê? Está bem nítido na carta aos Coríntios. Vigiai os perigos espirituais. Que perigos espirituais são esses? O mundo espiritual. Você só vai entender, você só vai ver, você só vai acreditar quando você buscar o mundo espiritual. O mundo espiritual não se busca numa faculdade. O mundo espiritual se busca de joelho. O mundo espiritual se busca jejuando. O mundo espiritual se busca orando. O mundo espiritual é o mundo em que os homens não têm o controle, mas Deus, tendo o controle, te mostra o mundo espiritual. Alguém que entende o mundo espiritual sabe que nada é por acaso. Tudo tem uma tendência e um propósito para Deus revelar algo sobre nós. Só que o maior perigo aqui, que Paulo diz vigiai, é tudo o que ele falou nos capítulos anteriores. Vigiai contra o quê? A falsa religiosidade. Aquilo que eu pratico, independente da forma que eu vivo,
praticando, eu acho que eu estou apto a viver uma vida que a Bíblia diz que eu vivo. Nós precisamos ter um grande cuidado, porque muitas pessoas vão para o inferno, que estão todos os domingos na igreja. Uma vida com Deus não é uma vida em que eu vivo somente aqui em Madureira, mas eu devo viver na minha casa, eu devo viver para os meus filhos, eu devo viver para minha esposa, eu devo estar debaixo da obediência da minha liderança. Então Paulo está dizendo: vigiai contra o quê? Os perigos espirituais que me fazem achar que santidade é performance. Não. Eu posso pregar muito, mas eu posso ir para o inferno pregando muito. Tem gente que canta muito, mas tem uma vida desaprovada por Deus. O que Deus busca não é o tom supremo de alguém que faz uma nota sustenida, não. Uma teologia em que pode mostrar o leque das revelações, não. Deus procura um coração contrito e quebrantado, vestes limpas e uma verdade que impera sobre a cabeça desta vida. Olhe para esse ano de 2023 e eu preciso que você entenda isso. Saia por essas portas hoje e tudo aquilo que você fez, praticou, que não deu certo, porque Deus condenou, porque você foi alcançado pela revelação do Espírito Santo que não era para fazer, que não era para investir, que não era para viver, que não era para estar. Faça disso um manual para 2024, mas não esteja preso a coisas que deram erradas, porque Deus desaprovou. Paulo diz: estais firmes na fé, tenha convicção, certeza em Cristo. Paulo está falando que em meio às incertezas, a fidelidade te sustenta. Em meio aos momentos que Deus permite as provas, os testes, as perseguições, não são coisas que nos sustentam, mas uma fé genuína. E aí eu louvo a Deus, porque uma fé genuína a quê? A fé é uma convicção e uma certeza, mas há algo. E o que eu devo me prender? O que eu devo me agarrar? O que eu devo ter convicção? Não tenha convicção aos líderes deste mundo, aos líderes desse país, porque nós vemos homens comunistas assumindo cargos que deveriam trazer não o caos à sociedade, mas a paz. Não se assuste, mas se está ruim, ficará pior. Deus não vai colocar alguém que vai nos trazer uma paz, que vai nos trazer equilíbrio, porque senão muitos de nós vamos querer ficar aqui, muitos de nós vamos querer estar aqui, mas é na provação que a minha fé se sustenta, é na guerra que Deus forja a minha fé. E eu louvo a Deus, porque se nós não prendemos a nossa fé a homens, a líderes, nós também não podemos prender a nossa fé a pessoas, porque pessoas, elas podem ser boas, como também podem ser más. Pessoas em alguns momentos estão conosco, mas em outros momentos não estão. O nosso próprio Senhor Jesus estava precisando de alguém e os apóstolos estavam dormindo, foi traído por Judas. E eu não estou dizendo aqui que você não precisa ter amigos, que você não deve ter amigos, lógico que sim, mas há momentos da minha vida e da sua vida que não é os amigos que vão te sustentar, que não é as alianças que vão te manter de pé, que não são as pessoas com poder
poder e gabarito que vão fazer vocês ou eu sair aprovados daquilo que Deus permite. Se não são as pessoas, se não são os poderes, se não são os líderes, o que eu preciso entender? O que eu preciso me agarrar? O que eu preciso acreditar? Eu só pude entender quando eu olhei para a Bíblia, quando eu vi um homem chamado Moisés, tendo a convicção e a coragem de entrar dentro de Faraó e dizer para ele: assim diz o Senhor, solta o meu povo. Foi este mesmo Moisés que por uma palavra, agarrando esta palavra, tendo convicção, tendo certeza, passou 40 anos no deserto, sofrendo por causa de gente que pecava, gente que queria voltar para o Egito, gente que liberava com uma mão mas tomava com a outra. Se tinha alguém que merecia entrar na Canaã, se tinha alguém que merecia desfrutar, era Moisés. Mas Moisés não desfrutou a Canaã desta terra. Mas eu queria despertar o teu coração. Moisés passou 40 anos agarrando uma palavra, e todos os momentos de dificuldade, esta palavra dava força a Moisés. É por isso que eu entendo Isaac. Isaac, quando viu o caos, quando viu a fome, pensou: se eu descer para o Egito eu prospero, se eu descer para o Egito eu cresço. Mas a Bíblia diz que o mesmo Deus que foi com Abraão falou para ele: não desças ao Egito, fica na terra que eu te plantei, fica na terra que eu te dei, e se tu ficar eu te prospero, se tu ficar eu te engrandeço, se tu ficar eu serei contigo. É por isso que eu entendo Paulo. Atos capítulo 28, a Bíblia diz que um anjo do Senhor vai até Paulo. Paulo está preso no barco, ninguém acreditava no Deus de Paulo. Paulo diz para o dono do barco: olha, vai vir uma tempestade, vai vir um vento muito forte, mas Deus me deu uma palavra, e eu estou apegado nesta palavra. Vai quebrar o barco, vai quebrar o lemo, vai destruir tudo, mas não vai morrer ninguém. A Bíblia diz que eles acreditaram mais no chefe do barco, naqueles que controlavam, mas quando veio o vento, quebrou tudo. Só não quebrou Paulo, porque Paulo estava agarrado a uma palavra. É por isso que eu entendo Jesus, que veio na terra, se manifestou como homem, cresceu, caminhou, seguiu com os discípulos, mas foi traído, recebeu um beijo, e na cruz do Calvário ele disse: a ti eu entrego o meu espírito. Jesus estava agarrado a uma palavra, e esta palavra nós só podemos entender quando abrimos a Bíblia e vemos o que João escreveu no capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vim nesta noite lhe dizer: o que te mantém de pé? Qual é a convicção que você tem? Se Deus liberou uma palavra, agarra esta palavra e não larga mais. Se Deus prometeu que vai fazer, não deixe de crer. Se agarre, se junte, caminhe, exerça, porque Deus irá cumprir a sua promessa. Paulo ainda diz: sejam corajosos, ou seja, portai-vos varonilmente. Paulo está falando aqui, e eu acho interessante isso, porque eu entendo que se os 14 capítulos foram de ajustes, e os 2 últimos capítulos para falar das coisas do céu, o assunto aqui de tudo que aconteceu em Corinto foi encerrado. Os pecados, acabou. Consertou? Bem, esquece, não precisa lembrar mais. Os erros, acabou. Daqui para frente é uma nova vida. Só que tem um porém. Paulo está condicionando os coríntios a entender o senso da responsabilidade. Porque quando ele fala aqui: portai-vos varonilmente, se você olhar depois no grego, é o oposto de uma criança. Paulo está falando: chegou o momento de se portar varonil, com maturidade. Chegou o momento de não fugir das suas responsabilidades. Chegou o momento de não terceirizar aquilo que você tem que fazer. Existem pessoas que querem mudanças, mas não são indícios da mudança de Deus. Existem pessoas que querem ver Deus fazer,
mas não acreditam que Deus pode fazer. Eu vim lhe dizer aqui que se Deus liberou esta palavra para a sua vida, Deus irá cumprir. Você já precisa viver como se Deus tivesse feito. Abraão era pai de multidões, mas ainda não tinha um filho. Jesus era o Messias, mas era a criança filha de Maria. Você precisa viver o mundo profético espiritual na sua vida. Você precisa voltar para casa hoje e dizer uma palavra dentro da sua casa. Pode o mundo dizer que ainda que a minha casa toda não serve a Deus. Pode as pessoas olharem e não verem o que Deus irá fazer. Mas eu creio que eu e a minha casa serviremos a Deus. Então não terceirize. A mudança precisa ser a partir de você. Quando alguém alcança o nível de maturidade espiritual, pensa duas vezes no que vai falar. Pensa duas vezes no que vai fazer. Pensa duas vezes num lugar como esse, espiritual, nas ações que vão tomar, porque eu com este microfone, eu posso tomar ações que tragam escândalos para a igreja, que tragam maus exemplos para a igreja. Você que está aí, com atitudes, podem também trazer esse escândalo. Então nós precisamos ser maduros. É por essa razão que muita gente dá mau testemunho na internet, porque dentro de ambientes como esses, dizem ser santos, mas fora de ambientes como esse, vivem uma vida imatura, uma vida infantil, uma vida que não agrada ao Espírito Santo. E é impossível o Espírito Santo de Deus habitar dentro de uma vida que não esteja condicionada com a sua palavra. Paulo conclui aqui dizendo: sejam fortes, fortalecei-vos. Ou seja, no momento mais difícil que essa igreja está vivendo, Paulo está dizendo: sejam resistentes, busquem com vigor servir a este Deus que vocês dizem servir. Que nesse ano de 2024, o Espírito Santo de Deus encontre corações dispostos a acordar de madrugada para ler a Bíblia, a acordar de madrugada para orar, a ter uma vida de jejum. Quem sabe o Espírito Santo pode tomar o coração de muitas vidas aqui, e de repente num domingo nós proclamamos um jejum para toda a igreja. Imagina o que o Espírito Santo faria. Ou você não lembra de quando veio uma sentença contra o povo de Deus, e Mardoqueu diz para Esther: não vamos com espadas, não vamos com escudos, não vamos para o Facebook, muito menos para o Instagram, nós vamos jejuar, e o nosso Deus vai intervir contra esta sentença. Oh meu Deus do céu, não estava preparado isso aqui, mas enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus está me dizendo que há sentenças que estão caindo nesta noite, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra de Deus. Jejum, oração, palavra. Se você fizer um pedido nesse fim de ano, tem muita gente que diz, né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu paro de fazer isso. Não, pelo contrário, o meu pedido é: ano que vem eu quero queimar mais ainda dessa chama que não me deixa parar. Ano que vem eu não quero só falar em uma língua, eu quero que Deus me renove em outras. Ano que vem eu quero pregar e eu quero ver, pela misericórdia de Deus, vidas sendo salvas, mas a minha casa também. Eu estava sentado aqui e eu comecei a ver a minha filha mais nova adorando a Deus como se fosse um adulto. E eu disse para o pastor: pastor, olha a minha pequena lá, está cheia. E ontem elas estavam na piscina clamando, e eu falei: Espírito Santo, pega essas crianças na piscina, Espírito Santo, enche elas, porque, irmãos, eu nunca vou deixar de falar isso para a minha igreja. O dia que você for lotado do Espírito de Deus, nunca mais você será enganado, nunca mais você vai conseguir fugir disso aqui, porque todas as vezes que você tentar, ele vai atrás de você, ele vai te incomodar, ele vai falar com você, ele vai usar pessoas para falar com você. E aí Paulo conclui aqui, e eu digo isso porque me parece que
as 4 primeiras aplicações é desse cunho militar. Seja resistente, seja forte, tenha vigor. Mas aí eu acho que o Espírito Santo fala: Paulo, deixa eu agora falar um pouco mais profundo aqui. Segura a onda, Paulo, porque é uma igreja, não é um quartel. Agora, Paulo, você vai fazer eles entenderem que o maior fruto de uma igreja é a generosidade. Paulo diz assim: todas, ele não diz algumas, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Se você faz um feijão para o almoço da igreja para pagar as telhas, faça com amor. Se você doa 1 quilo de alimento para poder ajudar uma família que você nem conhece, faça com amor. Se você recebe o teu salário, a primeira coisa que vem na tua cabeça é: Senhor, como eu vou pagar tudo isso? Mas o dízimo eu tirei. Faça com amor, devolva com amor. Se você vê uma pessoa na igreja que precisa de um abraço, que precisa de um carinho, que está passando por um momento difícil, ore com amor, faça com amor. Não faça querendo algo em troca. Não deposite em alguém sabendo que pode ter retorno, mas faça para os improváveis. Faça para quem não pode lhe dar nada, porque eu tenho certeza de uma coisa: se você fizer com amor, se você fizer com generosidade, nada na tua vida vai faltar, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Fique com esta palavra e que Deus abençoe a sua vida.